Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast PCD. Eu sou a Bruna Martim, como sempre, em todos os nossos episódios, só que acompanhada, né, com a minha amiga, a parceira, a Ju Domingues. Tudo bem, Ju? Você não esqueceu meu sobrenome, né? Jamais. E hoje o nosso bate-papo vai ser muito interessante. Nós tivemos aqui um bastidores antes e a gente já tá, cheia de conhecimento. Um conhecimento muito raro, né, amiga? Exatamente. Por isso que eu falo, cada episódio é uma nova descoberta aqui, pessoal. É verdade. A nossa convidada hoje é a Bianca, a mãe do Léo. Seja bem-vinda, Bianca. Obrigada, bom dia a todos. Obrigada pela oportunidade, pelo espaço. A gente está falando sobre uma doença que é tão rara, né? Eu acho que é importante e é o que eu costumo falar. A informação é o que nos salva, assim. A gente ter o privilégio de ter informação, a gente consegue traçar um caminho para trazer qualidade de vida para os nossos filhos acometidos com essa doença, né? É isso aí, Bianca. A gente tem um ritual aqui, né, Bianca? A gente sempre começa perguntando quem é a Bianca, né? Para o pessoal te conhecer. Fundamental, né? Saber Exato. quem é a Bianca, a mãe do Léo. É tão engraçado responder essa pergunta, né? Não sei se vocês são mães, né? Eu sou mãe típica e sou mãe atípica, né? Eu acho que numa maternidade típica já é difícil, né? A gente falar quem sou eu, né? E quando chega uma maternidade atípica, então, eu acho que a gente perde o RG. Não adianta. As pessoas, essa coisa de falar, você tem que pensar primeiro em você e depois você vai pensar. Primeiro você tem que cuidar para cuidar do outro. Mas quando a gente é acometida com uma maternidade assim, a gente, com certeza, é o filho em primeiro lugar. Eu sou Bianca, né? Na verdade, meu nome é Bianca, é meu segundo nome. Eu sou Herediana Bianca, mas todo mundo me chama de Bianca, que é mais fácil. Eu sou mãe do Gustavo, eu tenho um filho já de 20 anos e tenho o Léo, que tem 10 anos, eles têm 10 anos de diferença. Eu sou publicitária e sou mãe atípica. Hoje eu sou mãe atípica primeiro para depois ser publicitária. Qualquer outra coisa, né, Bianca? Primeiro vem todas as tarefas as tarefas de ser uma mãe diferente, né? Porque a gente é uma mãe diferente, um cenário diferente do que a gente sonhou, pensou. E hoje já com o Léo mais estável, eu consigo também trabalhar, né? Fazer as coisas que eu gosto, meu trabalho. Então, eu estou conseguindo conciliar isso, mas foram muitos anos dedicados só ao Léo. Exatamente. E o Léo nasceu com uma doença rara chamada neurofibromatose, né? Sim. Você consegue contar como foi? Você descobriu lá quando estava grávida ou quando ele nasceu? Como é que foi? Não descobri na gravidez. Eu acho que esse foi o maior desafio, que hoje eu penso que acho que foi bom, porque também se a gente descobre na gravidez, você tem aquela gravidez, sabe, tensa, não curte, não sabe, preocupada. Mas é uma doença tão rara, que eu tive uma caminhada muito difícil para chegar no diagnóstico do Léo. Eu tive uma gravidez super normal, tirei todas as notas boas no apagar quando o Léo nasceu. Sabe aquela gravidez planejadinha que você fala, eu vou fazer yoga, vou fazer isso, porque a minha primeira não foi, né? Eu engravidei no último ano de faculdade, fazendo TCC, aquela loucura, né? Não tinha emprego, não tinha casa, 2 duros, o pai com uma criança, um diploma na mão e não sabia para onde ir, né? A gente até brinca que o Gu era o nosso diploma. Então, eu prometi para mim que a segunda gestação seria uma coisa mais organizada e planejada. Né? Não que o meu primeiro filho, ele foi muito querido, mas ele não foi planejado. Mas ele foi querido, né? Ele foi bem recebido. Mas o Léo, a gente resolveu planejar. Vamos planejar? Tanto que a gente demorou 10 anos entre uma gravidez e outra para ter o segundo filho. Então, eu costumo dizer o que é para ser, porque essa minha segunda gestação foi aquela gestação que eu planejei tudo. Eu falei, eu vou fazer yoga, eu vou fazer hidroginástica, eu vou fazer isso, eu vou fazer tudo que é bom pro bebê, eu vou conversar com o bebê, eu não vou ficar preocupada se eu vou ter a grana para comprar a fralda, não. E foi tudo lindo. E o Léo nasceu bem, tirei todas as notas boas. E eu me lembro de uma coisa que foi muito importante quando tiraram o Léo da minha barriga. Esse médico que fez o parto do Léo foi o mesmo que fez o parto do Gustavo. Então, assim, ele é um médico muito experiente. Uma vez teve uma reportagem na Ana Maria que 1000 coisas que você já tinha feito. E esse médico apareceu
como se ele já tivesse... Que ele já tinha feito 1000 partos e o primeiro parto o parto que tinha sido de número 1000, o menino já estava com 18 anos. Então, ele tem muita experiência. Nossa. Então, eu me lembro muito bem dele tirar o Léo de dentro de mim, que foi uma cesárea, e falar, nossa, como ele é pintudo. Porque o Léo tinha muitas manchas café com leite. E Nossa. O Léo não nasceu num hospital ruim, nasceu num bom hospital, nasceu com uma equipe médica excelente. E eu me lembro muito bem disso. Ele fala, nossa, ele é pintudo, porque ele nasceu com muitas pintas no corpo. E umas manchas, né? E pronto, o Léo nasceu, foi pro quarto, tava tudo bem. Ele só teve um episódio de falta de respiração, então ele foi para UTI durante um dia, né? Ficou lá para ganhar um pouquinho de oxigênio e veio. E nós fomos para casa, tudo lindo, bebê lindo, tudo normal. Mas esse bebê, ele não dormia, ele não comia, ele chorava o tempo inteiro. E, assim, por mais que já fizesse 10 anos que eu tinha filho, eu falei, não foi assim. Alguma coisa não tá... Alguma coisa não tá batendo. Porque essa criança chora tanto, porque ele não dorme, ele tinha agitado, um jeito, irritado. Assim... ele ficava procurando um jeito de se acomodar, né? Hoje eu vendo, coitado, ele ficava procurando um jeito de se acomodar para conseguir respirar. E aí, começamos... E na segunda semana em casa, aí médicos, porque ele não respirava. Ele começou a fazer um barulho, assim, para respirar. Tipo, como se ele tivesse um soluço, assim, que vinha, sabe? Então, era algo desesperador, assim. Que você falava, essa criança não tá respirando. Aí a gente ia pro hospital... Aí eles enchiam a criança de corticoide, faziam os exames que tinha que fazer e tá tudo bem, volta para casa. Porque corticoide também, ele desincha tudo, né? Tudo. Então, devia desinchar lá o tumor dele e aí voltava para casa, passava os efeitos do remédio e começava tudo de novo. Então, foi uma busca durante 6 meses. Eu morei mais em hospital do que em casa com essa criança. E ele não ganhava peso, ele não crescia. O rosto dele era inchado, porque inchou o rosto dele de tanto esforço que ele fazia para respirar. Nossa, Bianca. E a gente... como pais ali, a gente não sabia o que estava acontecendo. Então, assim, a gente foi muita consulta, muito médico. Aí o Léo foi diagnosticado com laringotracomalácia, foi diagnosticado com linfogioma, ele foi diagnosticado com muitas coisas antes de chegar o diagnóstico dele. Então, hoje eu costumo falar que é ruim o diagnóstico, mas o pior ainda é não saber o diagnóstico, porque eu sofri por muitos diagnósticos que não eram. E as pessoas falam, mãe, não pesquisa na internet. Não adianta, a gente vai pesquisar tudo. E eu pesquisava, e eu ia atrás de pessoas que tinham aquela patologia que possivelmente meu filho podia ter, como que eu poderia ajudar. E foi sufocante essa busca, sabe? Tem até uma matéria minha na UOL que antes do diagnóstico do meu filho eu consultei 40 médicos. Nossa, Bianca, tudo isso? 40 médicos e médicos fora do estado de São Paulo. Aonde me falava que tinha um médico que viu alguém com aquelas características, com aqueles apontamentos que eu estava trazendo do meu filho, eu falava, não, é lá que eu vou. E chegava lá, era um diagnóstico diferente, não era nada daquilo, a gente tratava e não era. Então, eu sofri muito para chegar. Então, hoje eu fico feliz quando alguém faz esse convite e quando eu abro a internet e escuto alguém falando sobre isso. Porque se há 10 anos atrás eu tivesse aberto a internet e ouvido alguém falando tão claramente, tão facilmente, né, sobre neurofibromatose, a minha caminhada não teria sido tão sofrida, eu não teria sofrido tanto e eu não teria exposto meu filho a tantos exames invasivos, tantas coisas invasivas que não tinham nenhuma necessidade. Então, a doença foi um caminho difícil, tá? Para conseguir chegar nesse diagnóstico. Do Léo chegou com uns 8 meses de idade, mas antes disso a gente tratou muitas outras coisas que não tinham nada a ver com o diagnóstico correto dele. E você falou sobre tumor, né? O corticoide desinchava o tumor. Explica pra gente, então, o que é a neurofibromatose? A neurofibromatose, ela é uma DNA, né? Uma patologia rara, né? Vem no DNA, ela pode ser acometida por herança
ou pode ter uma nova mutação do novo, que eles chamam, que foi o caso do meu filho, porque na minha família ninguém tem essa patologia, ninguém, pelo que a gente se lembra, a gente até tentou ver no vô, bisavô, ninguém na família tem essa doença, então o Léo foi um caso novo, uma nova mutação, chama uma mutação do novo. A neurofibromatose tipo 1, que é a dele, né? A neurofibromatose tem 3 tipos, que é a tipo 1, tipo 2 e schwannomatose, que é a tipo 3. Só para a gente já fez essas apresentações, mas eu sempre gosto de pontuar isso, né? Eu sou a mãe do Léo, eu sou publicitária, eu não sou médica, então qualquer informação que eu trouxer aqui são informações de experiência minha com o meu filho, própria, de experiências que eu troquei, que eu busquei, que eu estudei. Então, não quer dizer que isso seja o certo. É o que funcionou para mim, o que eu aprendi para mim, o que eu lido para mim. Então, eu tenho muito cuidado ao falar sobre isso, até mesmo porque o caso do Léo é um caso muito raro da neurofibromatose, foi um caso muito difícil. Então, eu não gosto que as mães olham para mim, para o meu filho e falem, vai ser assim comigo, porque não é. Cada portador é único, né, da doença, então eu gosto de deixar isso bem claro. A neurofibromatose, ela é uma doença que é uma proteína que a gente tem no corpo que chama neurofibrina e o portador dessa doença nasce sem essa proteína. Então, essa proteína, eu vou falar de uma maneira não tão técnica para que, né, a gente possa... Por favor. Né, porque se eu ficar usando termos muito técnicos, médicos, eu acho que não entende. Então, para falar de uma maneira fácil e acessível, é como se fosse uma proteína que protege o seu corpo de ter tumor. Então, a gente nasce com essa proteína, então, se a gente tem uma proteção, como se fosse uma célula para a gente ter qualquer tumor tumoral, né? Seja ele de qualquer tipo de câncer. E a neurofibromatose, ela é uma doença que vem sem essa proteína, então o seu corpo fica super aberto a ter qualquer tipo de tumor. Então, a neurofibromatose, existe várias características dela, né? A principal delas são as manchinhas café com leite, mas não é qualquer manchinha também, tem que ser acima de 6 centímetros e tem que ser mais de 6 para poder dar uma alerta, tá? Ai, meu Deus, vou morrer, meu filho tem uma mancha de café com leite. Não, não é isso. Não é então, isso. Precisa ter calma. E tem... alteração na cílio dos olhos, tem a mancha de café com leite, tem alteração óssea, tem vários sintomas para poder fechar, né? E cada portador tem um tipo. E o que mais é difícil de ser tratado na neurofibromatose... As pintas também fazem parte? Que nem você falou que o Léo nasceu com várias pintas. Elas são as manchas café com leite, São as né? manchas. São as manchas café com leite, que para quem não entende, acho que é pinta. Ele tem um monte de pinta. Sim. Então, o médico falou, ele é pintudo, porque ele veio com muitas manchas café com leite. Ele já nasceu. Ele já nasceu com mais de 1000 manchas café com leite, assim, muitas manchas café com leite. E elas eram bem pequenininhas, tinham um formatinho ovulado e tal. E me perdi. Não tem problema. E aí, o mais desafiador da neurofibromatose é aqueles que nascem com um tumor que chama plexiforme, que são tumores que nascem bem perto de nervos, porque são tumores de nervos. Pensa numa árvore. Aí você vai tirar a árvore assim, ela não tem um monte de nervo assim, vai para todo lugar, um monte de raiz. Isso é a neurofibromatose. Então, é um tumor enraizado que ele vai se espalhando e vai para tudo quanto é lugar. E é um tumor chato que sempre dá perto de algum órgão, né? Então, assim, se atrapalha, tem que mexer. E há algum tempo atrás, a única forma de tratar é o acompanhamento, né? Uma doença que não tem cura ainda, né? Que eu acredito muito na cura dela. Ainda não tem cura. Então, a forma de tratar era cirúrgica. A única forma de tratar era cirúrgica. Se o tumor estava atrapalhando, ia lá, mexia no tumor, né? O cirurgião tirava aquele tumor, nunca consegue tirar tudo por ser um tumor enraizado, para não atrapalhar o funcionamento daquele órgão. E o acompanhamento com a equipe multidisciplinar, isso era o que acontece, né? Eu rodava muitos médicos que ele falava, ai, mãe, não tenho o que fazer. Então, eu nunca aceitei isso, não tenho o que fazer. Não, se ele está vivo, ele está respirando, tem que ter o que fazer. Tem alguma coisa. Tem alguma coisa. Perfeito. Então, eu sempre busquei muita informação, sempre fui muito atrás de que forma, não só aqui no Brasil, mas fora, eu falava com grupos de estudos do mundo inteiro para saber de que forma
estava avançando, né, os estudos para essa doença. Então, hoje a gente já, graças a Deus, tem uma imunoterapia que se oferece, que ela não vai curar a doença, mas ela vai proteger aqueles tumores de crescerem desaceleradamente. E também ele pode até diminuir 40%, isso também diminui muito o número de cirurgias que a criança precisa fazer, né? Então, hoje a gente tem esses dois caminhos, essa imunoterapia e esse tratamento cirúrgico, se for o caso e for indicado pelo médico. Então, isso é a neurofibromatose tipo 1. E qual é o tipo de médico de especialidade que acompanha esse tipo de paciente? Olha, a primeira é muito difícil, porque assim, é uma doença que tem uma equipe multidisciplinar. Então, assim, eu sempre falo assim para as mães que chegam para mim, onde eu vou? Porque você faz a pergunta, quem é o dono desse paciente? Porque é uma equipe multidisciplinar. Ele tem que ir no neuro, ele tem que ir no oncologista, ele tem que ir no ortopedista, ele tem que ir no oftalmologista, ele tem que ir no dermatologista, ele tem que ir no psiquiatra, ele tem que ir no psicólogo. É uma equipe multidisciplinar para poder atender. Então, assim, isso deixa a mãe perdida, porque a mãe vai em tantos médicos e quem é o dono desse paciente? Então, hoje, eu nomeei o principal profissional que, ao meu ver, pelo todos esses anos que eu tenho acompanhado, é o oncologista, que vai cuidar dos tumores. Mas isso é quando a criança tem o tumor, o paciente tem o tumor. Talvez ele não tenha, então ele só tem que acompanhar se vai desenvolver. Então, eu acho que quando ele não tem o tumor, tem a neurofibromatose, mas não tem plexiforme, aí vai acompanhando com o neuro e junto com o oncologista. Mas no caso do meu filho, que já foi acometido com o tumor já dentro do ventre, né, formou dentro do ventre, o principal profissional é o oncologista, que hoje eu falo que essa, que é a doutora Viviane Sonagro, é a dona do meu filho. Ela é a dona desse paciente. Então, eu junto com ela, eu vou traçando os caminhos de onde ir, que foi quando eu encontrei pais também, porque quando você não tem um dono do paciente, você fica solto para tudo quanto é médico e cada médico fala uma coisa e cada médico pede um exame, e aí a sua vida está voltada para consultas e exames. E é desgastante isso para a mãe. Para diagnosticar a neurofibromatose, é feito algum tipo de exame genético? Como que vocês descobriram que o Léo tinha? Existe o exame genético, mas muitas vezes ele consegue fechar clinicamente. Clinicamente, né? Existem vários protocolos que eles usam, principalmente o oncologista, né? Junto com a equipe dele, dermatologista, equipe multidisciplinar, que é realmente verificar essas manchinhas café com leite, se são mais de seis manchinhas, se são grandes, se tem a íris comprometida, que são umas bolinhas café com leite também que tem dentro do olho, e aí também tem umas manchinhas embaixo do sovaco também. Então, existem várias características da neurofibromatose que faz fechar diagnóstico. Então, só manchinha café com leite não fecha diagnóstico, né? Então, o neuro ou o oncologista pode fechar esse diagnóstico. Às vezes, por confundir com algumas outras patologias, eles pedem esse teste genético que é para poder fechar mesmo o diagnóstico. Mas, geralmente, o oncologista, o médico que já está acostumado a lidar com a doença, já conhece. É tão curioso que, às vezes, os pais chegam, né? Tem muitos relatos da doutora Vivi, que os pais chegam com a suspeita do filho de neurofibromatose, porque o pediatra desconfiou, e aí vão para ela, e aí quando chega, eles estão desconfiados, e a doutora Viviane olha para os pais e fala, mas vocês também têm. E nunca descobriram. Então, assim, a criança herdou dos pais. Porque a neurofibromatose tem umas características até no visual, assim, se você pegar os portadores, você vai ver que eles têm um olho meio torto, tem umas características facial mesmo que dá para perceber. Então, assim, quando não tem nenhuma manifestação, que só são essas pessoas que nasceram com essas manchinhas, elas ficam anos sem ter diagnóstico. E aí tem os filhos herdam, e aí acabam descobrindo que tem a doença através do filho, porque o filho acaba vindo de uma maneira mais comprometida, né? De uma maneira mais complicada, a doença manifestou de uma maneira mais complicada, e aí eles acabam descobrindo. Então, nossa, mas que engraçado. Então, tem 2 tipos, assim, né? Tem os 3 tipos que você falou,
falou. Sim. Mas tem gente que manifesta e tem gente que não manifesta, que seria nascer os tumores, e tem Sim. gente que não nasce. Assim, tem gente E que vive uma vida... normal, assim, eu conheci pacientes, nessa minha pesquisa, nessa minha busca, eu conheci pacientes de 50 anos que nunca tinha feito uma cirurgia e tinha neurofibromatose, tinha uma vida normal. E eu já conheci pacientes que, tipo, fez uma cirurgia e não anda, não fala, tá acamado. Então, é uma doença com um grau Única, né? comparativo muito zero. Não dá para você pegar e falar, olha, esses 10 pacientes têm neurofibromatose, o grau de comprometimento, cada um vai ser de uma forma. E não tem a ver o grau de comprometimento com os níveis, por exemplo, né? O tipo, né? Tipo 1, tipo 2 e o terceiro. Assim, o tipo 1 é o mais comum, tá? O tipo 1 é o mais comum. O tipo 2, ele... Mas as características, por exemplo, do tipo 1, elas são... A não tem 1 a ver com o tipo 1, elas têm a ver com a pessoa mesmo. A neurofibromatose tipo 1, tipo 2, tipo 3 vão ter as mesmas características, que são os mexias café com leite, né? Vai ter aqueles naíres, mas a neurofibromatose tipo 1 já é mais acometida pelos tumores plexiformes, que são esses tumores enraizados. As 2 já é acometida mais pela parte de estrutural de audição, então a pessoa já nasce sem audição. Aí a 3 é mais tumor cerebral. Então, cada uma tem a sua característica, sabe? Entendi. Mas ela vai se comportar em cada indivíduo de uma forma. É uma doença rara bem complexa, Bem né, rara, bem Bianca? complexa, que envolve muitos profissionais e você não tem como comparar. O Léo tem 10 anos e ele já fez 40 cirurgias. E eu conheço crianças que nunca fizeram cirurgia nenhuma, mas que tiveram câncer e não deu para tratar e veio a óbito. Então, assim, transformou, né? Os tumores são sempre benignos, isso é importante falar, mas não impede de ter uma transformação maligna também. Então, pode acontecer dos tumores terem uma transformação maligna e virar um câncer e ter que fazer o tratamento também. Nossa, Bianca, você contou aí no começo que você idealizou a gravidez, planejou, né? Tudo. Fez tudo, yoga, jejum. E como foi para vocês na família receber esse diagnóstico de doença rara e saber que vocês teriam que passar por toda essa situação? Como foi? Teve alguma coisa de não aceitar de primeiro momento? Como que a família lidou com toda essa situação? Eu até costumo dizer assim, será que tem alguma mãe que fala, eu já aceitei de cara, foi maravilhoso, eu sou abençoada, eu queria conhecer essa mãe, porque eu não fui assim. Eu sofri muito, né? E eu sofri muitas vezes, né? Então, eu sofri muito e sofri muitas vezes por doenças diferentes. Então, foram muitos lutos para mim, assim, né? Luto muito, assim. Eu acho que a primeira questão foi essa busca e o sofrimento por querer saber o que o meu filho tinha e não conseguir chegar nisso. Aí foi um sofrimento que eu já sabia que ele não era uma criança normal, que alguma coisa errada tinha com ele, mas o que ele tinha? Porque não tinha como tratar. Esse foi o primeiro sofrimento que eu tive. O segundo foi quando, depois de ir em mais de 40 médicos, tentar encontrar o que ele tem, eu ser direcionada para um oncologista. Aí eu me assustei, eu falei, meu filho tem câncer. E o câncer é feio, né, gente? A palavra câncer é feio, né? Feio. A gente sabe que a palavra câncer é feio, assusta, né? Hoje já está bem inovadora aí, tem muitos tratamentos, mas é feio. Aí eu falei, meu filho tem um câncer. E aí eu me lembro como se fosse hoje, sabe? Eu lembro a roupa que eu tava, eu lembro o tempo como tava, eu lembro como tava o meu cabelo, eu lembro tudo. Quando eu cheguei nessa consulta com essa médica, que é a doutora Viviane, hoje ela é meu anjo de guarda, com um bebê, que ele tinha 8 meses, mas parecia que tinha um mês, porque ele não engordava, não pegava aquilo, não respirava nem nada. E falei para ela, doutora, o que meu filho tem? É câncer? Aí ela disse para mim assim, olha, eu não sei o que o seu filho tem, mas a gente vai descobrir junto. Que bonito, né? E aí eu comecei essa busca, e aí ela foi me explicando a primeira vez, foi um choque muito grande, ela me explicou como era a doença, e eu fui para casa um pouco adormecida, sem entender muito. Foi um sofrimento, porque eu sofri 30 anos lá na frente. Falei, como vai ser? Meu filho vai falar, meu filho vai andar, meu filho vai isso, meu filho e a escola, e o trabalho, e os amigos. A gente sofre por tudo, assim, que seu filho vai deixar de viver,
né? As oportunidades que ele vai perder, como o mundo vai aceitar. E eu tinha até vergonha de falar da doença do meu filho, porque quando você pesquisa na internet neurofibromatose tipo 1, é feio. No Google, tudo que vem do Google é... É feio. Você entra na internet e vem os piores casos, porque a neurofibromatose, antigamente, ela era confundida com a doença do homem-elefante. Não sei se você já viram esse filme, que é um homem que chama o Homem-Elefante. Ele nasceu com tanto tumor que ele foi trabalhar no circo de monstro para assustar as crianças. Então, antigamente, Nossa. antes de descobrirem a neurofibromatose, ela era confundida com essa doença. Então, você vai no Google, os piores casos você vê lá. Então, você faz um filme na cabeça, você fala, meu filho vai ser assim, vai deformar aqui, porque ele já tinha um tumor bem grande, assim, na parte lateral do rosto, né? Já... Ele era visível, assim, por fora? Sim, era visível. Até com cachumba também, meu filho foi Diagnosticado. Diagnosticado com cachumba também, porque era um tumor grande, assim. Então, aí quando eu descobri a doença, meu filho com aquela alteração no rosto, no olho, falei, meu filho vai virar isso. Meu filho vai virar isso, eu não vou poder sair com meu filho, ele vai ficar dentro de casa porque todo mundo vai rir, vão ter medo dele. Então, assim, foi um sofrimento muito grande, assim. Eu fiquei muito tempo de luto, eu não queria conversar com ninguém, eu não queria falar com ninguém, eu não queria receber ninguém, porque... A gente se afasta, né? eu me afastei de muita gente também se afastou de mim, porque eu não queria explicar o que o meu filho tinha, sabe? Porque eu tinha vergonha, eu tinha medo que a pessoa olhasse na internet e ela já carimbasse meu filho sem antes conhecer o meu filho, sabe? Então, eu tinha medo. Então, não foi fácil. Eu digo que eu tive que enterrar aquele filho desejado, aquela maternidade bonita que eu fiz yoga, fiz isso, fiz aquilo. Eu tive que fazer um enterro disso para aceitar o filho inesperado. Porque... E o marido, seu filho, como é que foi a reação deles? Olha, o Gustavo tinha 10 anos na época, né? Eu não sei dizer se ele entendia muito bem sobre a doença. Eu também tentava poupá-lo de muita coisa, porque eu tentei fazer de uma maneira que a vida dele continuasse normal. E eu fui muito comissão de frente do meu filho, assim, sabe? Hoje eu não sei se você perguntar para o meu marido e para o meu filho o que é a neurofibromatose, eles vão saber te responder. Porque eu sempre me poupei muito eles, porque eu pensei assim, eu não quero a minha casa doente. Eu não quero um marido doente, eu não quero um irmão doente, né? Então, assim, eu não queria minha casa doente, eu deixei minha casa saudável. Então, eu fiz um combinado com meu marido. Eu falei, você vai trabalhar porque a gente precisa pagar o plano de saúde, precisa pagar a casa, precisa pagar a escola do mais velho. A gente não pode mexer na vida do mais velho, tentar manter a vidinha dele dentro do normal. E eu vou ser a comissão de frente dele. Eu vou ficar internada, eu vou correr, eu vou fazer. Então, eu viajava, eu fazia tudo sozinha. Uhum. Porque meu marido, além de trabalhar, ele tinha que ficar com o meu mais velho. Então, eu fazia tudo sozinha. Eu ia para outros estados carregando aspirador de secreção, porque ele pôs traqueostomia novinho, colocou gastro, aí tinha que carregar a bomba de infusão para dar comida, para dar dieta. Era uma via sacra, assim. Então, eu fiz tudo muito sozinha. E também eu fui muito escudo da minha família, assim, sabe? Às vezes, os médicos chegavam para mim e falavam, o Léo não vai passar de hoje. E eu não tinha aquele desespero de ligar pro meu marido, vem, que ele vai morrer. Não, eu falava, bom, se ele for morrer, não vai ter o que ser feito. Eu não vou ligar pro meu marido e vou esperar ele chegar na hora da visita, entendeu? E aí ficava lá, né, com aquilo para mim e falando para Deus, conversando, tentando manter minha calma. Porque, gente, quando você vê um filho seu sofrendo num grau tão grande, que é como eu vi o Léo, tão pequeno, tão né? pequeno, tão novinho, sofrer numa intensidade tão grande, se você não tiver uma força, alguma coisa que você se apegue para te dar consolo, você não aguenta. Você não aguenta. Então, eu falava com Deus assim, bom, ele veio assim, não importa como vai ser, eu vou estar do lado dele. Então, eu barrava muito, eu fui muito escudo do meu marido e do meu outro filho. As coisas acontecendo, pegando fogo no parquinho e você segurando. Eu falo assim, eu vivi uma guerra, assim, como se estivesse numa guerra e qualquer hora podia estourar uma bomba do meu lado. Mas eu tinha tanta fé, eu acho que a minha fé era tão forte que eu pensava assim, olha, vai ser o que tiver que ser, eu não vou ligar
pro meu marido, agora ele tá no trabalho, eu não vou ligar pro irmão, deixa eles virem na visita. Se for para ser, vai ser. Você se arrepende de Não. ter tomado tudo isso para você? Não, eu não me arrependo, porque com todo respeito, tá? A medicina, eu acho que os médicos, eles estudam muito. Eu sou muito grata aos médicos que acompanham o Léo hoje. Eu sou muito amiga dos médicos, respeito muito. Com todo respeito a tudo que eles se esforçam para ajudar, né, os nossos filhos, os pacientes, quem sabe quem vai levar e trazer é Deus. Então, eles sabiam da técnica ali, eles olhavam o paciente e falavam, olha, não vai dar, mas assim... Deus que sabia a hora de a levar ou não. Então, eu tentava afirmar minha fé em Deus. Assim, eu tenho muita fé. Então, eu, né, tinha muito respeito por tudo que eles estavam falando. Mas eu falava com Deus. Vai ser do jeito que tiver que ser. Se for para ele ir, se eu tiver que te devolver, eu vou devolver. E se ele for ficar, eu vou cuidar dele com o maior carinho. Então, eu acho que... eu penso que assim, ó, é a mesma coisa de você estar aqui... igual eu tenho uma irmã que mora fora do Brasil. Para que eu vou ligar para ela para dar uma notícia ruim se ela está no outro lado do mundo? Aí ela não vai conseguir fazer nada de lá. Até ela comprar uma passagem, pegar um avião e vir para cá, ela vai sofrer muito. Então, assim, eu pensava muito nisso, sabe? Aí, por que eu vou falar isso pro meu marido? Ele não morreu ainda. E deu certo, né? Que você não avisou e o Léo tá aí há 10 anos já. Ele não morreu ainda. Não é uma decisão fácil, tá? Eu via muita gente lá no hospital, as famílias desestruturadas, assim, porque é difícil, não é fácil. Mas eu preferi manter a saúde da minha família, assim. Achei melhor manter a saúde emocional do meu marido, que precisava trabalhar, porque eu precisava pagar o plano de saúde, porque eu não podia depender do SUS com o menino naquela condição. Eu não tinha como depender. Eu precisava continuar mantendo o meu filho mais velho na escola e tinha que pagar a escola, então eu não podia mudar ele de escola. E eu estava sem renda, eu estava sem trabalhar. Eu dormi com uma vida e acordei com outra. Sabe quando é arrumar a mesa? Você arruma a sua mesa. Eu tinha uma empresa, eu tinha 30 funcionários. E aí eu arrumei a minha mesa. Falei, gente, olha, hoje é meu último dia. Amanhã o meu bebê vai nascer, daqui 7 meses eu tô aqui. E aí deixei lá minha mesa arrumadinha para voltar depois de 7 meses, que eu falei, eu vou tirar meus 7 meses de licença maternidade, porque eu mereço, eu quero curtir o meu bebê. Tudo planejado. Tudo planejadinho. E aí, do nada, todas as economias que eu tinha, eu tive que acertar com as pessoas que trabalhavam comigo. Eu tinha muito ativo, muito passivo. Então, eu tive que organizar toda a minha vida financeira para eu poder dar atenção para o Léo. Porque, assim, foram 4 anos de hospital. Nossa, Bia. Foram 4 anos de hospital. Então, eu precisava dar atenção para ele. Então, eu tive que ter a cabeça, né? Eu tenho uma irmã que é meu braço direito, me ajudou muito nisso, eu organizei tudo, então eu fiquei sem renda. Então, imagina, antes era a minha renda com a renda do meu marido. Então, assim, a gente conseguia pagar a prestação do apartamento, a escola, o plano de saúde, a alimentação, passear. E da noite pro dia, a renda que eu tinha que pagar as pessoas que trabalhavam comigo. Então, a gente ficou sem 50% de uma renda. Então, a gente tinha que aprender a viver sem a minha renda, só a renda do meu marido. Tentar manter a vida do meu filho mais velho dentro da normalidade. Não ter que mudar ele de escola, pôr ele em outra escola, porque a gente não estava conseguindo pagar. Ter que pagar o plano de saúde, porque não podia abrir mão do plano de saúde. Continuar pagando a prestação, a vida financeira continuava. Ela não diminuiu, porque eu tive um filho, mas a minha renda diminuiu. Então, eu tive que ter muita sabedoria. Eu acho que isso foi muito importante para manter o equilíbrio e a estrutura da minha família, assim, emocionalmente falando mesmo. E você falou, foram 4 anos de hospital. Quais são os tratamentos que hoje o Léo faz? Assim, como que foi esse período de hospital para vocês? O Léo, ele como eu falei, a neurofibromatose dele, ele veio muito acometido, né? Ele teve muitas sequelas da doença. Uma delas ele não conseguir respirar, ele teve que pôr uma tracostomia, né? Que é um aparelhinho que ajuda ele a respirar. E essa tracostomia é um cuidado diário. Né? É um cuidado diário, é uma via aberta, né? Como se fosse um nariz artificial. Então, você tem que cuidar para não pegar infecção, você não pode deixar ninguém tossir perto, né? Porque tudo que ele recebe vai direto para o pulmão. Então, já muda toda a tua vida. E tem que ficar aspirando, porque eles não vão conseguir fazer todo o trabalho pelo nariz igual a gente, né? Porque a gente limpa o nariz, o tracostomizado não tem nariz, então é tudo pela tracostomia.
Então, a gente tem que ter o cuidado dobrado para não ficar pegando infecção, não pegar pneumonia, não ir pessoa doente para passar. É exaustivo. E aí teve também a gastro, porque ele também não conseguia comer, porque se você não consegue respirar, você não consegue comer. Então, ele teve que pôr a gastro. E aí, também, ele teve que fazer cirurgia de cabeça e pescoço para tirar um pouco dessa massa que tinha esse volume grande e essa massa que atrapalhava do ar sair. Porque chegou um momento que o Léo nem respirar com a traqueostomia dava, porque o tumor estava tão grande que não tinha. Nossa. Então, assim, ele foi cuidado e é cuidado por uma equipe multidisciplinar. Hoje envolve cabeça e pescoço, oncologia, dermatologia, a ortopedia é dividida em ossos finos, coluna, 5 tipos de ortopedista ele passa. Nossa. Então, hoje eu tenho uma carteira de 30 profissionais que cuidam do Léo, médicos, e aí depois vão indo para subdivisões, assim, sabe? Então, hoje, graças a Deus, mais estável, assim, ele tirou a gastro, hoje a gente faz tudo via oral, a comida, então também é um processo bem desgastante, porque você tem que ficar contando caloria, o tanto de caloria que ele precisa ingerir, quando é pela gastro, você põe a dieta, já sabe, vai. É ruim, mas é bom, né? Eu costumo falar, é ruim, mas é bom. Então, hoje ele tem todos esses tratamentos. Faz fisioterapia, faz a terapia ocupacional, faz fono, usa acompanhamentos no médico, faz o psicopedagogo. E agora a gente está entrando para trabalhar a parte de psicólogo mesmo, né? Para ele fazer uma terapia. A gente já tentou algumas vezes, mas não deu, porque ele tem um TDAH bem avançado, ele não consegue parar. Ele tem um comportamento bem difícil também, mas agora a gente entende que é a hora, os médicos também, então agora ele vai também para essa linha de tratar a terapia, entender um pouco da condição dele e tal, né? E tentar lidar com isso, como ele vai lidar com isso, porque ele já tem 10 anos, né? Ele já tem os amigos, ele vai na escola, e os amigos perguntam, e ele acaba se afastando porque ele não quer ficar explicando. Ele, além dele não querer ficar explicando, ele tem uma vozinha baixa, porque ele usa a traqueostomia, e também ele teve essa sequela de voz rouca e baixa por causa da cirurgia de cabeça e pescoço. Então, são muitos tratamentos, é uma equipe grande para cuidar dele. Eu acho que eu levaria o dia inteiro aqui para explicar para vocês tudo que o Léo faz hoje. E as cirurgias? Quais foram as cirurgias que o Léo fez? Olha, o Léo fez cirurgia de cabeça e pescoço, o Léo fez cirurgia de traqueostomia, fez cirurgia de gastro, fez fundiplicatura e no braço também ele fez, porque ele tinha um tumor no braço. Pegou a parte óssea, fez no olho, porque ele também tinha um tumor no olho, aí teve que tirar, então no olho ele já fez 2 vezes, e a maioria, ele já fez 40 cirurgias no total, e a maioria das cirurgias foram para a parte da traqueia dele, que faz o alargamento de traqueoplastia, para poder ir tentando alargar essa passagem de ar, para que um dia ele possa viver sem essa traqueostomia, entendeu? Então, ele fez todas as cirurgias voltadas para a via aérea. E, fora disso, as cirurgias ortopédicas, fez a cirurgia de cabeça e pescoço e a cirurgia oftalma no olho. Nossa, hoje em dia, se eu não me engano, tem uma médica que tem um procedimento que ela chama pescocinho livre. Não sei se você já viu. Já vi, sim. O meu filho já tratou um pouquinho com ela. Já? Eu já tratou com ela. Ela não é médica do meu filho mais, então ela faz um trabalho incrível também. Só que ela tem uma linha de tratamento diferente, que foi a qual eu não aceitei para o meu filho. E aí ela tirou traqueostomias de muita criança, assim, que eu acompanho, né? Mães que têm... A linha de tratamento da doutora é mais voltado para cirurgia. E como a doença do Léo só era de cirurgia, eu não queria mais um tratamento de cirurgia. Então, eu pensei em ir numa linha que pudesse evitar cirurgias. Porque a cirurgia é sempre o último caso, né? E aí ele já tem uma doença que há 5 anos só que ele está no remédio. Então, por exemplo, há 5 anos, antes de 5 anos não tinha nada, só tinha cirurgia. Só cirurgia. Né? Então, eu falei assim, eu vou escolhendo uma linha de tratamento para tirar a tráquea. Então, eu pensei assim, se for para ele viver com a tráquea a vida toda, ele vai viver. Porque eu prefiro ele com qualidade de vida com traqueostomia do que sem traqueostomia e sem qualidade de vida. Exatamente. Então, hoje eu trato ele numa outra linha, que é mais uma linha com tubo Montgomery, que é um tubo que ajuda a fazer
o processo natural da abertura da passagem de ar do que ficar fazendo cirurgias para fazer essa passagem Abrir de essa ar. passagem. E fala pra gente sobre esse remédio que você falou. É uma inovação aí, né? É uma inovação. Ele chama Colesugo, é o nome comercial dele, né? Uma imunoterapia. Ele foi aprovado no Brasil tem 5 anos. Antes ele existia alguns estudos nos Estados Unidos. Eu acompanhei alguns casos e eu fiquei muito esperançosa e positiva para poder fazer isso por ele, né? Na época não tinha no Brasil, não era reconhecido pela Anvisa, a gente não tinha essa condição aqui. Eu até Cogitou ir pra fora pra tomar. até cogitei ir para outros países, fiz contato com outros centros de estudo de outros países para a gente ir para fora, para ele poder participar do estudo. Só que a medicação era oral e o Léo tem tracostomia, então ninguém queria aceitar ele. Todos os lugares que eu ia não aceitavam, não pode, porque ele ele não comia nada pela boca, então só pela barriga, e ele não pode amassar, diluir e tomar. Não, ele tem que tomar inteiro. Esperar fazer o tempinho dele. Né? Então, todo lugar que eu conversava, que eu já estava com estudo em andamento para crianças, não aceitaram o Léo por isso. Então, eu não tive essa oportunidade. Então, eu falei, bom, então eu vou ter que brigar aqui dentro mesmo. E aí, eu conversei com a doutora Viviane, ela já... Né, ela é uma médica muito esforçada, ela estuda muito sobre a neurofibromatose, ela nos ajuda muito. E aí a gente descobriu que abriu o grupo de estudo da AstraZeneca para poder tomar essa medicação. E aí eu falei para ela, eu vou treinar, eu vou ensinar ele a engolir. E aí eu comecei a ensinar ele a engolir com o tic-tac, junto com a fono dele, claro, com toda a orientação da fono e tudo. E aí a gente foi tentando, ela foi apresentando o caso dele pro laboratório e tudo. E aí, enquanto a gente ia trabalhando essa parte, eu ia trabalhando a parte de engolir. Eu comprei aquelas balinhas de tic-tac e ia ensinando ele a engolir, fui cortando, e aí ele foi engolindo. E aí, a doutora Viviane conseguiu colocar ele nesse grupo de estudo. Então, essa medicação, ela uma imunoterapia, ela age direto nessas formações de tumores, né? Então, ela é tranquila, não tem aquelas reações fortes de perder cabelo, de ficar magro, né? As reações são super administráveis e ela ajuda a conter o crescimento desses tumores e até a diminuição de até 40% dele. Então, depois que o Léo entrou para essa medicação, foi que a gente ganhou esperança e também vida, porque era visível a melhora clínica dele. Antes a gente tinha uma rampa que a gente subia para ir para a consulta dela, eu lembro, e toda vez que eu chegava com o Léo na consulta, ele não aguentava subir a rampa, eu tinha que levar ele no colo porque ele se cansava. E aí, depois que ele começou o tratamento, ele subia correndo aquilo lá. Uau. Então, assim, eu nem me importava em ver como estava dentro. Ai, será que diminuiu? Não diminuiu? Não. Só de ver a melhora clínica dele ter fôlego para chutar uma bola, subir uma rampa. Era visível. Era visível. Certo, e né? aí eu falei, estava dando certo. Então, hoje graças a Deus, a gente tem esse tratamento. Já tem muitas crianças com esse tratamento, né, que eu conheço. Eu tenho um grupo de mães só com portadores de neurofibromatose e muitas crianças estão tendo acesso a essa medicação hoje. Então, ela é uma esperança aí de qualidade de vida para essas crianças, né, para esses portadores. E tem sido muito bom para a gente, assim, E a criança tem que internar para tomar essa medicação? É na veia? Ela é comprimido, via oral, comprimido? né? E o bom é que é via oral. Você faz o tratamento com vida normal, Mas assim. você não precisa ficar em observação, assim, para ver a reação. Não, porque as reações você pode administrar, porque as reações já foram estudadas, então, assim, vão ser reações assim, vai ter uma diarreia, vai ter um secamento na pele, talvez ferida. Então, cada um vai reagir de uma forma. O meu não teve nada. Não teve nada. Graças a Deus. Também já deu, né, Léo? Chega, Já Léo. deu. O meu não teve nada. Então, é muito bom porque você oferece o tratamento e continua na sua rotina de estar em casa, né? Ele é de 12 em 12, toma de manhã e à noite, né? E a gente com a nossa vida normal, ir para terapia, ir para escola e aquela certeza de que você está fazendo o que tem de melhor e o que tem de futuro para o teu filho, né? Então, ele
ele conseguir esse tratamento, entrar para esse grupo de estudo que é acompanhado tão de perto, né? Foi o que trouxe paz, assim. Você falou sobre o afastamento, sobre amigos. Você acha que esse afastamento se deu mais por você ou até mesmo por eles? Você sabe dizer? Bruna, olha, eu acho que são os dois. Os dois? Acho que eu não acho, eu vivenciei isso, então para mim foi os dois. A gente se afasta de muita gente se afasta da gente. Mas a gente fica triste, magoado no começo, mas você fala assim, as pessoas têm a vida delas, elas precisam voltar para a vida delas. A gente é que não pode voltar para nossa vida. Exatamente. Então, a gente é que não pode voltar para nossa vida. Então, a Bianca assim, é sábia, né? Ela solta umas palavras, umas frases, Que assim. até acolhe, assim, a gente. Então no começo, assim, você muda muito, né? Porque você muda muito o teu olhar para a vida, né? Seu pensar, a sua visão sobre vida e morte muda muito e a sua visão também sobre o que valorizar muda muito. Então eu mudei muito, assim, sabe? Eu mudei bastante sobre o que era valor para mim, né? Então assim, comecei a olhar valor e preço. O que é preço, o que é valor? Então assim, a gente fica muito fechado. Porque, assim, a gente tem tanta demanda, você tem que gastar energia para deixar seu filho bem, que você não quer gastar energia com muitas coisas que você enxerga que não vale a pena mais. Então, vai se fechando o seu ciclo de amizade, sim. E também as pessoas se afastam porque elas não sabem como lidar. Não é porque elas querem. Eu tinha amiga que não sabia o que falar. Falava assim, eu não sei o que falar, não sei o que fazer. E as pessoas não sabem realmente. Porque foi difícil pra gente que é mãe. Pra gente que ama. Saber lidar, imagina pro outro que não é mãe, não é amigo. Lidar é difícil. E assim, eu falo por mim também, antes de eu ser mãe especial, eu não sabia como lidar com as crianças especiais e a mãe de crianças especiais. Você se afasta. Porque você não fica nem olhando. Você fala assim, nem vou ficar olhando, né? Tipo, é verdade. Às vezes eu ia no hospital assim, tinha criança especial, eu não ia olhar. Eu falava, parece alguma coisa que pega, né? Não quero nem olhar. Então a gente é ignorante demais. A gente é muito ignorante, a gente não sabe lidar. Então essas questões de você mudar a tua visão da vida e as pessoas também não saberem como lidar, eu acho que te afasta de muita gente se afasta de você. E aí chega as mães novas, as mães atípicas, com novas experiências, e você tem que ter gratidão pelas aquelas amigas que passaram, que te trouxeram muitas coisas boas, que você viveu muita coisa e abriu o coração para essa nova maternidade, né? Porque são mães novas que estão chegando com visão diferente, com experiências diferentes, mas com um único objetivo, ver o meu filho vivo e bem. E hoje você tem uma rede de apoio, assim, das mães atípicas ou alguma ONG que te ajuda com essa pesquisa? Porque como é uma doença rara, né? Acredito que não tem, assim, né? A cada esquina uma pessoa com neurofibromatose. Não tem a cada esquina. Embora existem doenças raras, muito mais raras, né? A neurofibromatose, a cada 3 mil nascidos, nasce um número para neurofibromatose, né? E não tem, assim, mas existe algumas instituições que foram formadas por pais, né? Tem até uma instituição que o pai é médico e a filha nasceu com essa doença, então ele abriu essa instituição. E existem grupos de mães, de apoio, sabe? Tem uma instituição agora que é a Beabá da NF1, Beabá da NF1. Aí também tem o laboratório que faz algumas ações para poder, né, conscientizar, né, sobre o que é a doença. E você sabe que esse ano eu fiquei muito feliz, porque dia 17 de maio é comemorado, né? Nem comemorado, é o Dia da Consciência Mundial sobre a Neurofibromatose. Eu abri a rede social, tinha muita gente falando sobre isso. Que bom. Eu também. Eu abri, eu falei, nossa. Tinha muita gente falando sobre isso, e isso me deixou com o coração tão calmo, porque só de pensar que uma mãe que vai chegar agora, vai ser acolhida com tanto conteúdo, com tanta informação, com tanta mãe, com tantos profissionais incríveis. É um abraço que essa mãe vai ter, né, Bianca? Com tantos profissionais incríveis preparados, que têm lutado para trazer qualidade de vida, me dá um conforto, assim, porque é um caminho. Eu não quero que nenhuma mãe passe pelo caminho que eu passei, assim. Então, por isso eu resolvi falar sobre abertamente a doença do meu filho, porque não era abertamente, assim. Eu não falava tão abertamente, mas eu falei,
se eu puder acolher uma mãe, e eu acolhi muitas, assim, sabe? Hoje eu tenho um relato de muitas mães, assim, que... E aquele relato me soa no meu coração, porque é o que eu passei. É o que eu passei. E ela foi acolhida. Então, para mim, não é só sobre mim, é sobre todos, né? Então, eu gosto muito de falar sobre as melhoras, a esperança. O Léo é um caso perdido. Se você mas é verdade, se você for olhar sobre a visão da medicina, sobre o caso dele, é um caso perdido. Você vai falar assim, não, isso aí não vai ter jeito mais. Nossa, pelo Mas amor ainda de bem Deus. que existem médicos que acreditam. Que acreditam, né? Os médicos que buscam com a gente, acreditam com a gente, tá ali diariamente. Eu tenho 2 médicos que... Eu tô até com blusa, não dá pra ver, mas eu tenho 2 médicos que eu tenho tatuado no meu braço. Porque Nossa, que homenagem! eu tenho 2 médicos tatuados aqui no meu braço, que é a doutora Viviane e o doutor Pinhata. Que a doutora Viviane é oncologista dele e o Pinhata é o que cuida da tracostomia dele. São médicos, assim, que eu falo... Super fã! Sim, não são médicos que eu vou estudar medicina escolheram, sabe? Assim, a medicina falou, eu quero esses para atuar na medicina. Eles são excepcionais, assim. Então, eu acho isso muito importante. Nossa, e nós também ficamos muito comovidos com toda a história. É sempre um aprendizado diferente, né, Ju? Cada episódio, cada convidado que passa por aqui. E eu aprendo muito, eu tiro muito, porque por mais dificuldades que nós, mães atípicas, temos, né, às vezes a gente, no momento de fragilidade, sempre acaba reclamando, mas a gente começa a entender que tem outras dificuldades muito além. Então, a gente sempre tem que ficar ali, como é que eu posso dizer? Não com conformidade com a situação, mas entender que as dificuldades existem e podem ser bem pior, né, Ju? Então, Bru, eu costumo falar assim, ó, não existe mais dor, menos dor, existe a dor. A dor. A sua dor. A sua dor, né? Porque para mim foi de um jeito, para outra pessoa é de outro jeito. Então, assim, é a sua dor. E a sua dor tem que ser acolhida, tem que ser abraçada. Não tem que ser aquela dor que... Ah, mas o dela é menos, o filho dela anda. Porque as pessoas julgam muito isso. Ah, não, mas ela não tá sofrendo. O filho dela... Ah, não, o dela anda, o dela sabe que eu ouvi fala. outro dia? A moça falou assim, por que você usa atende? Se seu filho anda. Eu falei, porque ele tem uma deficiência. Ele tem direito, é o direito. É o direito dele. Sério? Não, mas você escuta cada uma. Então, eu penso que, assim, não existe, assim... Eu tenho um grupo de amigas, são 4 amigas de maternidade atípica, muito amigas, porque eu também sou muito chata, assim, eu gosto de positividade, sabe? Eu acho que... aquilo que você tem, vamos lidar com aquilo. Eu não gosto de ficar se lamentando. Eu costumo dizer que eu choro 24 horas e já acabou, Acabou. Eu falo, chega de choro, vamos levantar. Então, eu sou muito chata para escolher as mesas que eu quero sentar também, sabe? Tá eu não certo. sento em qualquer mesa. E eu tenho um grupo Porque a gente sabe o mal que faz pra Exatamente. gente, né? Aí eu não Só sento... a gente sabe o mal que faz. Às vezes, a dor do outro, o jeito... Sim, faz mal pra mim. do jeito que ela encara, assim, sabe? Exato. É como eu sempre falo, a gente não pode ser doente, né? Você já tá com a doença, ainda você vai ser doente, porque ter a doença é uma coisa, ser doente é outra. São completamente diferentes, né? É uma loucura diferente, viu, gente? Só quem passa entende. É diferente. E aí, essas meninas, elas me acolheram muito quando o Léo pôs tracostomia, porque foi o fim pra mim, né? Então, eu lembro que eu entrei num grupo de Facebook, na época, e escrevi lá, existe vida após a tracostomia? Eu falei, como que eu vou viver agora? E aí, essa menina veio e falou, tem, sim, meu filho tem tracostomia, não anda, não fala, já tem 2 anos, não sei o quê. E aí me acolheu e me apresentou mais outras 2 amigas também, que elas tinham passado junto na maternidade. E cada filho nosso é de um jeito. Então, assim, não existe igual o Pedro, da Lu, ele é acamado. O Lucas da Cláudia, ele não anda, ele só engatinha, ele se movimenta e engatinha. A Laísa da Linda faleceu. Eu tenho o meu Léo que anda, fala, mas tem um monte de coisas. Então, assim, é cada criança, é cada dor, é cada sofrimento. Eu não sofro menos porque o meu anda, ela não sofre menos porque o dela engatinha, e aquela não sofre mais porque o dela tá acamado. Não tem a dor da mãe. E essa dor que precisa ser vista, precisa ser acolhida
e cuidada. E que legal que ela te acolheu, né? Porque Sim. assim, a sua fala foi ali desesperadora, né? E ela soube identificar, nossa, será que existe vida depois da traqueostomia? Não, e ela me respondeu assim, existe sim, você tem um telefone? Você tem telefone? Aí eu falei, tenho. Aí ela pegou e começou a me mandar foto dela, olha a gente no parque, olha a gente nisso, olha a gente naquilo, mostrando que dava para viver com a traqueostomia, sabe? Então, foi muito importante isso para mim, porque eu comecei a ficar animada, a entender como que ia ser aquele cenário com um Só ia ser bebê. diferente, né? Só ia ser diferente. Você ia continuar vivendo, assim, o que você buscava, as experiências, né? Exatamente. Então, foi muito bom para mim, todo esse acolhimento que eu recebo até hoje. Então, assim, eu faço questão de quem chega para mim, né, que chega bastante mães para mim, eu paro tudo que eu estou fazendo e, para mim, ela é o mais importante naquele momento, sabe? Acolher a dor dela. Que mensagem, hein, Ju? Exato. Mensagem, que iniciativa. Quero parabenizar você, né, por toda essa iniciativa em acolher, em informar, em ajudar, né, que a gente estava conversando aqui nos bastidores, você também ajuda, né, lá com as mães no seu grupo, e dizer que é fundamental, né, porque é como a gente sempre fala, temos que ser pontes, porque pontes interliga, né, e porque hoje em dia tem muita, por mais absurdo que pareça, tem muita rixa entre mães atípicas. Nossa, isso me decepcionou muito, as sabia? mães que não se apoiam. Não se apoiam, se julgam. As mães que te olham e falam, mas ela tem condição, ela tá chorando à toa, quem tá sofrendo sou eu que não tenho condição. Ela não quer trabalhar, tá usando o filho para não trabalhar. Ai, isso. Gente, é pior, assim, é por isso que eu falo para vocês, não é em qualquer mesa que eu sento, porque eu acho que é isso, a gente precisa ser ponte para outras mães, sabe? Porque a gente vive o que elas vivem. Claro. E eu tenho um caso de pessoas que têm condições financeiras, muita condição financeira, e mães que já tiraram a vida, porque não aguentou a pressão de cuidar de uma criança atípica. Então, porque talvez foi tão julgada, foi né, tão por julgada, exatamente. Não... A gente não pode ser hipócrita, tá? O dinheiro ajuda, facilita os processos chegam mais rápido. Exato. A gente não com pode mais qualidade. ter com mais qualidade, tá? A gente não dá para ser hipócrita de falar, não, o dinheiro vai ajudar sim, ele não vai chancelar quem vai nascer e quem vai morrer, isso não. Aí você vai morrer porque tem dinheiro, assim, não. Mas o dinheiro ajuda muito para facilitar os processos na hora que é uma doença, porque você tem que pagar a terapia, tudo é caro. Você vai comprar um lápis para uma criança normal é R$1, para uma criança especial é 1.000. Então, você... O adaptador, a professora, a exatamente. Escola, o andador para uma criança comum é 500, o andador para uma criança com deficiência é 30 mil. É 30 mil. Então, assim, não dá pra gente, né? Não dá pra gente ser hipócrita, entendeu? Facilita, mas, gente, o desgaste emocional que uma mãe tem, a família tem, não existe dinheiro no mundo que pague isso, entendeu? É muito mais você saber lidar com isso do que o dinheiro. Porque, assim, às vezes você não tem, mas você arruma meios de ter. Você vai buscar informação, judicial, você busca, você se informa, você busca a qualidade de vida para o seu filho, que o seu filho precisa para viver de uma maneira com dignidade, mesmo acometido por aquela doença, mas ele vai ter dignidade de vida. Você vai atrás, entendeu? Você busca, eu sou dessa, aí não deu, faz uma rifa, faz bolo, faz Uber, coisa. Sei lá o que vai fazer, faz alguma coisa, parada não dá para ficar, eu sou desse pensamento. Talvez não, eu não vou conseguir dar um tratamento que, de repente, vamos pensar no autista, o filho lá do Mion tem, né? Mas eu vou conseguir dar um tratamento para o meu filho, entendeu? Então, existe meios de você buscar, só que é cansativo, você tem que se informar, árduo, né? Você tem que ser informada dos seus direitos e deveres, você tem que estar atualizada, e muita gente não quer isso. Não. Tem gente que é preguiçosa, porque, olha, eu vou te falar, a gente tem mãe que eu ajudo, e aí, às vezes, eu me relaciono com muitas mães. A pessoa me chama no WhatsApp para perguntar o endereço. Eu falei, põe jogar no Google. Põe no Google. Ai, qual que é o endereço de lá? Tipo assim, é só pôr no Google. Eu falo, as pessoas estão mal acostumadas. Elas querem tudo mastigado e tudo, sabe? Ou então que você faça por elas. Exatamente. Você não pode ligar lá, você não fala. Não, eu não posso. Exatamente. Às vezes eu recebo mensagem, você pode fazer isso? Você pode falar com...
ela tem que ter autonomia da criança dela, né? Então, eu acho que o dinheiro é muito bom nesses casos, sim. Eu não vou mentir, não vou ser hipócrita de falar, não. Mas se eu pudesse, se falasse para mim, a senhora Iridiana, você quer morar embaixo de uma ponte e passar fome todo dia que seu filho tivesse saúde? Eu ia falar para você, eu quero, sabe? Sim. Porque eu sei que nem um mês eu não ia estar ali embaixo da ponte, porque eu sei quem eu sou. Eu não sou preguiçosa, eu gosto de trabalhar, eu gosto de ir atrás das coisas. Eu sei que em um mês, na ponte eu não estava mais, eu estava em um cômodo. Depois eu estaria em 2, em 3, entendeu? Mas ele ajuda nesse sentido, assim, Sim, sabe? com Ajuda certeza. bastante a gente a conseguir dar acesso aos nossos filhos a muitas coisas, mas não é a solução, ele é só um meio, tá? Nossa, a mensagem foi passada hoje nesse episódio. Eu espero que vocês tenham captado, hein, pessoal? Não é isso, Ju? Exato, porque passando a mensagem, a gente está aqui em todos os episódios, né? Mas só recebe quem quer. Então, que Exatamente. você seja essa mãe, né? Igual a Bianca, disposta a buscar informação, a captar informação e a distribuir também informação, né? Que a informação não fique só com você também, mas que você também distribua ela, né, amiga? Compartilhe esse episódio que foi maravilhoso. Foi incrível. Passei a saber mais ou menos um pouquinho sobre a neurofibromatose, que é uma doença rara extremamente importante, muito pouco divulgada. Então, vamos aí ajudar, compartilhar, né, esse conteúdo que é muito importante. Não pode fazer diferença hoje na sua vida, mas pode ser amanhã um parente seu, possa ter um filho, até mesmo um colega, um amigo seu que esteja precisando dessa informação. Então, é muito importante ter vocês aí sempre engajando com a gente nos episódios, né, Ju? É isso mesmo. E agradecer novamente a participação Obrigada da a Bianca, vocês, pela incrível. oportunidade, viu, de ter vindo aqui, contado um Incrível o pouquinho trabalho de dessa vocês. história. Vocês são iluminadas, incrível esse Obrigada. trabalho. Eu assisto Obrigada. vários episódios, assim, Legal. aprendo muita coisa, né? Eu acho que é como eu falei, você estudar, né? A gente estuda na escola, faz a faculdade, mas o estudo nunca pode parar. Então, você tá aberto a aprender sobre, né, o seu mundo e o mundo de outro, você consegue ajudar, porque é um universo à parte, né? Vamos falar, né? A maternidade atípica é um universo à parte. Mas é muito legal a mãe, né? Eu não sei, a Bruna eu sei que tem filho, você eu não sei, que se dispõe a viver para isso, é né? o mesmo diagnóstico. O dela É. também é mielomeningocele. Ah, também é mielo? Também. É Mielo. muito legal ver, assim, que a gente não ficou só no nosso mundo, né? A gente não se fechou no nosso mundo. Então, assim, a gente está aberta a ser ouvinte, a ser ombro, a levar informação. Então, é muito bonito isso, assim. Acho que é muito bonito, porque dá trabalho, né? A Tá. gente sabe que não é fácil, dá trabalho, é trabalhoso, você tem que buscar informação, buscar patrocinador, você tem que buscar engajamento, você tem que buscar pessoas. Então, é fácil de desistir. Desistir é mais fácil, eu falo, Já né? tentei várias vezes. Desistir é mais fácil, né? Continuar que é o difícil. Então, meninas, parabéns, viu? Obrigada. Parabéns, obrigada pelo convite. E gostei muito de estar aqui falando sobre a neurofibromatose. Exatamente. E a gente não pode deixar de encerrar mais uma vez esse episódio, né? Sem agradecer aí as empresas que nos apoiam, né? Que é a KVM Audiovisual, que é a Rudolf, A RUF Digital. a RUF Digital. Isso. Também está agora conosco, Acessível SP, uma empresa maravilhosa de táxi acessível. Vocês aí que estão com dificuldade de pegar um transporte público, muitas das vezes porque está com o elevador quebrado, elevador do ônibus, escada rolante. Gente, Acessível SP, viu? E quem mais está falando? A Barretos. A Barreto. Barretos Distribuidora, gente. Doutora é tanta Bruna coisa. Ituaçu. Doutora Bruna Ituaçu. Clínica Com. A Clínica Com também, da doutora Giana, maravilhosa, todos vocês, o nosso carinho, né? Que Deus continue abençoando a vida de vocês grandemente por apoiar esse projeto incrível que é o Pod. Não é, Ju? É isso aí. Então, fiquem ligados até o próximo episódio e tchau! Tchau, tchau.